A ideia da submodalidade na PNL funciona mais ou menos assim. Eu tenho meus sentidos. E Richard Bandler e John Grinder vão falar que meus sentidos são as minhas modalidades sensoriais. E eu crio cenas, representações da minha vida a partir das minhas modalidades sensoriais. Isso faz sentido, né? E aí, eles começam a partir disso ter um pressuposto que é o seguinte: se eu tenho um trauma, esse trauma foi codificado com certas submodalidades. O que seria a submodalidade? Seriam subcaracterísticas das modalidades. Ou seja, em outras palavras, se eu tenho uma cena de um trauma da minha vida, ela tem uma imagem, tem certa cor, certo foco, certo brilho, que são as modalidades e submodalidades visuais, tem certo som, tipo de som, certo movimento, tudo isso vai entrar na categoria de submodalidades. E faz sentido, né? A gente vai representar isso de alguma forma. E aí vem aquilo que não faz sentido. Richard Bandler e John Grinder vão falar que a troca de submodalidades de um trauma vai mudar minha relação emocional com o trauma. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, se eu penso num trauma, identifico quais são as submodalidades, quais são as cores, movimento, e simplesmente altero as submodalidades e faço a cena ir para frente ou para trás, como na cura rápida de fobia, isso não vai fazer eu mudar a minha percepção com o evento. Não faz sentido. Não faz sentido algum, porque não temos nenhuma evidência de que a troca das submodalidades vai alterar a minha relação afetiva com a cena. Bom, mas o que realmente acontece, então, na submodalidade? E será que tem alguma forma de entender as submodalidades da PNL de uma forma científica? Tem sim. Na verdade, a submodalidade ela acaba funcionando porque é uma técnica expositiva. Então, se eu tenho uma cena minha traumática, e eu revivencio aquela cena, fazendo alterações de cores, colocando-a mais distante, eu estou fazendo um processo de me acostumar, me habituar-se, dessensibilizar. Só que essa dessensibilização está acontecendo com estímulos que acontecem de uma magnitude menor, ou seja, talvez para o meu cliente seja mais fácil imaginar uma cena com cobra numa tela de cinema em que ele é um espectador numa poltrona, do que imaginar a cobra no ambiente. Observa que aquilo que o Richard Bandler e John Grinder vão falar que é uma terapia a partir de alteração de submodalidade, na verdade nada mais é do que uma técnica expositiva, em que a troca de submodalidade simplesmente me permite ter um controle maior do tamanho do estímulo aversivo, para a pessoa não ter uma crise. Então, técnicas da PNL que trocam cores, a gente chama de cores, sons, enfim, que alteram as submodalidades, elas em geral funcionam por ser técnicas expositivas. Mas será que não teria uma forma de eu pensar submodalidade e alterar submodalidade, mas de uma forma mais científica? Tem, mas o conceito vai mudar um pouco. Vai ter o conceito de metáforas da vida cotidiana. Na nossa linguagem, a gente frequentemente tem metáforas que estão disfarçadas. Por exemplo, se eu falo... E aí, você venceu o debate? Detonei o cara. Observa que existe uma metáfora, existe um conceito metafórico por trás disso, que fala que debate é guerra. Ou então se eu falo assim, eu estruturei muito bem meus argumentos. Não, eu alicercei muito bem minhas ideias. Aí existe um conceito metafórico de que o pensamento é uma construção civil. E a gente vai usando a linguagem para criar o nosso mundo, não a partir de submodalidades, mas a partir de metáforas. A nossa experiência humana é toda metafórica, porque a gente não lida com as coisas. A gente lida com conceitos metafóricos por trás das coisas. E o que isso tem a ver? Muitas vezes a minha atitude, minhas crenças vão ser alteradas de acordo com as metáforas que eu uso no meu dia a dia. Então eu já chego num debate querendo morder, né, brigando,
Porque eu tenho uma metáfora incorporada culturalmente de que debate é briga. Identificar a metáfora do cliente, a metáfora da vida cotidiana, identificar elementos da chamada cognição incorporada, ou embodied cognition, aí isso é relevante. Aí vira papo de gente grande, né? Então, em geral, se eu penso em submodalidade como troca de cores de cenas antigas, isso realmente não faz sentido. Ou ao menos não faz sentido em termos de representação interna. Entenda, essa ideia da representação interna, que a fobia tem a ver com uma representação interna, contra... Cara, isso é uma bobagem! Bobagem! É um pensamento muito besta, esse pensamento da representação interna. Mas as técnicas que envolvem trocas de submodalidade, elas funcionam porque são técnicas positivas em que você tem controle de magnitude de estímulo. Mas se você quiser um conceito mais científico e que vai se conectar na linguística, principalmente, com a ideia de submodalidade, aí vai ser o conceito de cognição incorporada. Ou seja, na verdade, a minha cognição não está só no cérebro. Ela está também no meu corpo. Ela também está na cultura. Porque no momento que eu tenho as minhas metáforas que eu uso no meu dia a dia, elas alteram as minhas decisões. Então a minha cognição não está só no cérebro. Ela também é incorporada culturalmente. Ela é incorporada... Meu corpo também tem. Eu falo, nossa, a temperatura... Se eu estiver nervoso, eu falo, nossa, fulano é esquentado. É porque o nosso corpo aumenta a temperatura quando a gente está com raiva. Então eu posso pensar em metáforas da vida cotidiana como um conceito que vai se aproximar um pouquinho da submodalidade. Só que aí a ideia não vai ser alterar essas metáforas, e sim resgatá-las e trazer para o cliente, de uma forma a eles perceberem essas metáforas.